E aí, gente? Muita gente me pergunta, pô, como é que eu escolho o notebook? O que que eu tenho que olhar no notebook? Então esse vídeo aqui é mais para ajudar vocês com algumas dicas do que você tem que ver antes de sair gastando dinheiro no notebook e de repente não ser aquilo que você precisava. Esse aqui, por exemplo, é um modelo de 2012, é um notebook que eu utilizo ainda, ele está bom para mim. Então não é porque saiu um modelo novo que você precisa correr atrás e comprar o último modelo. Não, você tem que ter um equipamento de acordo com a sua utilização. Então, primeira coisa, você tem que saber, é para o trabalho, é para estudar, é para lazer, ver um vídeo, acessar uma internet, ler alguma coisa, ou é para jogar, aí você precisa de um estilo gamer também, com mais acessórios. Então a primeira coisa que você tem que saber é definir qual é o tipo de utilização do notebook. Eu quero o notebook para usar um programa específico. Beleza. Você pega aqui, ó, por exemplo, o Photoshop, tá? Tô na página aqui do Photoshop, lá da Adobe. Aí, todo programa tem isso aqui, ó, requisitos. Tá vendo? Ó, do Windows. Para rodar no Windows, requisito e o recomendado. Então, ó, processador Intel ou AMD de 64 bits de 2 GHz ou mais, com SSE. Sistema operacional Windows 10 para a última versão da Adobe. RAM, ele pede aqui, ó, no mínimo 8 GB. 16 GB é o ideal. Então, se você for trabalhar com Photoshop, além do processador Intel, Windows 10, você seria recomendável ter um notebook 16 GB de RAM. O que mais que você olha aqui? Placa de vídeo. Ah, é uma placa de vídeo ó, com 1,5 GB de memória, 4 GB é o ideal, tá? Monitores 4K e superior. Então assim, você vai utilizar a resolução 1280 por 800 é o mínimo, 1920 por 1080 que é Full HD é a recomendada para esse programa aqui. Se você não vai usar o Photoshop, de repente você não vai precisar de uma máquina com todos esses recursos. Então aqui eu fiz um breve resumo. A gente já falou de qual tipo de uso, programa específico, se você vai utilizar para ver as recomendações mínimas, sobre marcas. Marca boa hoje no mercado é Dell, Lenovo também é boa. Você tem HP, é bom também. O LG, Samsung também fizeram alguns computadores bons. Ah, você tem outras marcas que estão bem próximos disso também, mas que tem alguns probleminhas, não tem a mesma qualidade desses outros. Por exemplo, a Acer, a Asus. Então essas marcas aí são marcas que você pode comprar, dependendo da utilização que você vai fazer, e a maioria delas vai te atender bem. Sistema operacional, qual sistema? Você quer um com Windows ou pode ser um com Linux? Por quê? Se você quer um com Windows, você vai comprar um que tem a licença OEM. Isso daí, a licença do Windows já vem junto no preço da máquina. Se você comprar com Linux, você consegue ter um desconto, ter um abatimento nesse preço aí da mesma máquina. Qual é o detalhe? Se você já tem uma licença do Windows em algum outro computador que você comprou essa licença separada, você pode comprar um notebook com o Linux, formatar e instalar o Windows caso você não se adapte ao Linux, que também é um sistema operacional muito bom. Tela, resolução. Hoje em dia, não dá para você pegar um notebook que seja uma resolução menor que Full HD, que é aquela 1920 por 1080. Então aqui, ó, se esse computador, por exemplo, ele não tem essa resolução, porque ele é mais antigo. Mas se eu olhar aqui nas propriedades da placa, se eu baixar um pouquinho aqui, eu já vou ver, ó, a resolução de tela dele, ó, 1360 por 780. Essa daqui é aquela resolução HD. Não é legal. O ideal é você ter uma Full HD. Então é assim, não pega notebook se a resolução não for Full HD. Esse daqui, ó, 1366 por 768, é só HD. O ideal é ter um notebook que seja Full HD, no mínimo, tá? Tem resoluções aí de 4K melhores. Então aqui, ó, vou até colocar uma ressalva, ó. Full HD 1080p. Memória RAM
Memória RAM tem que ser DDR4, no mínimo 8 GB, tá? O ideal é 16, mas se você for comprar um hoje com 8 GB que permita a expansão, que tem slot livre para você colocar mais no futuro se você quiser, porque aí você compra um notebook para durar um bom tempo. Disco tem o NVMe. Essa é a tecnologia nova. Você pode até pegar um com SSD. Com HD comum, de jeito nenhum. SSD você pode até pegar, mas o ideal é um SSD do tipo NVMe, que é muito mais rápido que o SSD comum. E a maioria dos computadores hoje novos estão saindo só com NVMe, não tem nem espaço mais para SSD padrão SATA, não existe mais isso. Nem HD padrão SATA também, só disco externo. Então é legal que seja um SSD. De quanto? 256 GB é o mínimo. O ideal seria de 512 GB ou mais, tá? Mas 256 ainda é aceitável, desde que alguns arquivos você vai ter que salvar em nuvem. 512 você ainda armazena alguma coisa aí, claro, dependendo do tipo de uso, tá? Se você vai trabalhar com imagens, Photoshop é para trabalho, aí você vai acabar tendo nuvem e HD externo também. Processador, se for um Intel, que seja Intel, se for um processador Intel, que seja um i5 ou superior, tá? Um i3 é um computador que vai durar para você aí 1, 2, 3 anos aí, no máximo, assim, já vai chegar no terceiro ano saturado. Um i5 hoje garante você aí um notebook aí para você trabalhar ou para você utilizar durante uns 5, 6 anos aí, sem ter que trocar ele depois. Como é que você vê o i5? Ele tem várias gerações, então você que vai comprar um usado, se você olha lá, ele fala i5 7500, esse modelo aqui significa que é da 7ª geração, que é esse primeiro número aqui. Se for um i5 8700, nem sei se tem esses daqui, tá? Mas é só para exemplificar. É um de 8ª geração. Para você ter uma ideia, hoje em 2022 já está chegando na 12ª geração do site da Intel, ó. Processador para desktop Intel da 12ª geração. Então, se você vai comprar hoje, agora, nesse momento, em abril de 2022, tem que ser no mínimo de 10ª geração para cima. Menos que isso não adianta, porque a evolução é muito grande, ó. O de 12ª geração já tem até a especificação dele, está lançando agora, é muito caro, mas um de 10ª geração já estaria de bom tamanho. O que mais que a gente vê aqui, que é o principal item aqui também, o último? A garantia. Tem garantia que você leva na loja, às vezes não tem uma assistência técnica perto de você. Tem garantia que você envia pelos correios, porque é assim que o fornecedor trabalha. E aí você fica sem o computador por até 30 dias, até ele resolver, no mínimo 30 dias aí. Então avalia bem a garantia da marca que você está comprando também, se tem assistência técnica homologada pelo fabricante. Então essas daqui são as principais dicas para você buscar um computador. Um outro requisito aqui, que é a placa de vídeo. Então, dependendo do que você vai comprar, você vai ter que ter uma placa. Ah, mas todo notebook já vem com vídeo aqui. Sim, mas tem alguns que são dedicados, notebook gamer, por exemplo, que tem uma placa de vídeo separada. Ou seja, ela não usa muito do mesmo processador que faz o processamento normal da máquina. Ela tem um processador dedicado para vídeo e memória separada, não é memória compartilhada com o resto das aplicações. Isso te dá um desempenho maior. Então, é isso aí. Acredito que eu tenha conseguido, espero que eu tenha conseguido esclarecer alguns pontos aí do que observar quando vai comprar um notebook aí novo, para quem ainda está comprando notebook, porque a maioria hoje só está usando celular. Então é isso aí. Valeu!